Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com você numa aula de geografia e hoje especificamente vamos trabalhar a geopolítica na Ásia Ocidental. Você já estudou comigo a geopolítica ao longo do século XX e início do século XXI, percebeu a ordem da Revolução Industrial, percebeu também aí a bipolaridade e o fim dessa velha ordem, dando espaço ao que nós conhecemos hoje como nova ordem mundial ou nova ordem internacional. Percebeu algumas transformações que levaram à fragmentação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e também observou, junto com o professor, as mudanças que ocorreram no contexto da Europa Oriental. Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco sobre a geopolítica no continente asiático. Para nós entendermos isso, quero convidar você a observar esse mapa, onde aqui nós observamos o continente asiático, que é delimitado pela sua porção meridional, a sua porção em sudoeste, que é conhecido como Oriente Médio, a península da Indochina, a própria China, né? E a Rússia, que tem territórios tanto na porção europeia quanto na porção asiática. Tá? E essa regiãozinha aqui que nós chamamos de Ásia Central. Temos também a porção leste do continente, onde nós encontramos países como o Japão, as Coreias e por aí vai. Hoje, especialmente, estaremos trabalhando essa região, que é a região conhecida como Oriente Médio, Oriente Próximo. A região estrategicamente importante desde a antiguidade, porque aqui você tem a ligação do continente africano com a Ásia e também o continente europeu. Ok? E sem sombra de dúvidas, quando nós falamos sobre o continente asiático, uma tensão e um conflito que você tem que ficar atento seria aí a questão entre judeus e palestinos, né? E os palestinos, a questão árabe-judaica, né? Ou mais importante aí o que você tenha que ter em mente o conflito entre muçulmanos e judeus nessa região, né? Para começarmos a falarmos um pouco sobre isso, quero mostrar para você esse mapinha que você encontra aí à sua esquerda, e é nesse mapa que nós vamos poder observar algumas coisas importantes que envolvem essa região, tá? Essa região que você está vendo no mapa, né, na tela aí do seu computador, é a região da Palestina. A Palestina é o território que os árabes muçulmanos que vivem ali costumam chamar essa região. Mas para os judeus, essa região, eles não chamam de Palestina, eles chamam de Israel. Então, para você entender um pouco mais sobre as tensões e conflitos que você percebe nesse local, nós temos que remontar a história para nós entendermos um pouco as disparidades existentes entre os povos que aí vivem. Tá? Essa região, então, ela praticamente aí foi ocupada durante um bom tempo na antiguidade aí pelos povos judaicos, né? São os hebreus que chegaram até essa região e viveram aí até mais ou menos por volta de 70 anos depois de Cristo. Ocorreu nessa época, então, pelos romanos, uma diáspora judaica, e os judeus acabaram indo para outras regiões próximas, como a própria Europa Oriental, porção central aqui do continente asiático, ficaram dispersos. Quem passa a ocupar essa região são os árabes, que mais tarde vão ter contato com o mundo muçulmano. E é nessa região que nós temos uma cidade importante, que é a cidade de Jerusalém, a sede para as três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e também o islamismo. Durante muito tempo, essa cidade foi disputada entre cristãos e muçulmanos. Hoje, recentemente, essa região ela é disputada, a cidade é disputada entre judeus e muçulmanos, tá? Então é importante que você entenda que no finalzinho do século XIX, início do século XX, no continente europeu, principalmente, começou a acontecer um movimento de vontade dos judeus de retornarem à cidade de Israel. Nós chamamos a terra de Israel. Nós chamamos isso de sionismo. Devido às perseguições antissemitas, né, que você pode perceber no continente europeu, no final do século XIX, muitos judeus começam a retornar a essa região, e principalmente com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e o advento do Holocausto, muitos judeus retornam para essa região.
É instalado, então, uma instabilidade pelo retorno desses judeus, porque os muçulmanos acabam não aceitando a vinda deles para cá, e devido às várias tensões e conflitos que passaram a existir ali, nós percebemos que o problema foi levado para o Conselho de Segurança da ONU, né, ONU recém-criada após a Segunda Guerra Mundial, que acabou optando por uma partilha do território. Né? O que você vê em amarelo aqui são territórios dos judeus, Israel, cuja a capital, né, atualmente é Tel Aviv, e os territórios em verde seriam os territórios dos palestinos, são árabes muçulmanos. Né? A partir desse momento, se desencadeia uma série de conflitos que é importante que você tenha em mente. A primeira guerra entre esses dois povos vai acontecer em 48 e 49, e é a chamada Guerra da Independência, onde o Estado judeu ignora a presença de um Estado palestino e acaba invadindo vários territórios. Na região de Gaza, né, na regiãozinha aqui da chamada Cisjordânia, né, nesse momento acaba ocorrendo o que nós chamamos de diáspora palestina. Né, os palestinos acabam indo para várias regiões e países vizinhos, como o Líbano, a Síria, a Jordânia, enfim. Tá? Então, essa guerra é importante você gravar ela. Outra guerra importante que vai acontecer aí é em 1956, é a Guerra do Canal de Suez, quando então as forças árabes se organizam na região para expulsar dessa área os judeus. Né? A resposta sempre muito rápida, os judeus acabam reforçando, rechaçando as forças árabes muçulmanas e acaba tomando, inclusive aqui, nesse ponto, o famoso Canal de Suez. Isso acaba sendo devolvido mais tarde aí para o Egito, mas esse fato ocorreu. Nessa época já começam a surgir grupos que tentam representar os palestinos, entre eles a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, cujo líder máximo é um cara chamado Yasser Arafat. Outra guerra importante que envolve o contexto dessa região é a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Essa guerra, então, novamente o mundo árabe se organiza, tentando expulsar da área os judeus, e a resposta, né, sempre muito rápida, os judeus acabam ocupando alguns territórios, entre eles, né, vários territórios da faixa de Gaza, vários territórios da Cisjordânia e principalmente a porção leste da cidade, oeste da cidade, a porção ocidental, né, da cidade de Jerusalém. E fazem ocupação também lá em cima, ó, das colinas de Golã, em território sírio. Né? Eles acabam tomando, os judeus acabam tomando esse território porque é a nascente de um rio importante que abastece várias regiões com água para a prática da agricultura. Tá? Então é importante estar atento com a guerra de 48, 49, 56 e a guerra de 67. Outra guerra importante que vai acontecer no contexto que você observa aqui no mapa é a guerra do Yom Kippur, o dia do perdão. Um dia muito importante, né, no mês de outubro, para os judeus. Os muçulmanos árabes, né, os palestinos, tentam investir contra os judeus, e aí você acaba tendo uma resposta muito rápida, como sempre acontece na região. Nessa época já existia a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e para pressionar a comunidade internacional e os judeus a devolverem os territórios, a minimizar as tensões e pressões nessa região, a OPEP, então, começa a exercer o aumento do preço do barril do petróleo. Então, a Guerra do Yom Kippur é conhecida como o primeiro choque do petróleo a nível de mundo. Tá? A partir dos anos 80, uma série de acordos tentam minimizar o distanciamento entre judeus e palestinos. Importante que você entenda isso. Né? Você vai ter o acordo de Camp David, desenvolvido nos Estados Unidos, onde ali, então, você tenta amenizar as tensões entre esses grupos. Nos anos 90, vamos ter os acordos de Oslo 1 e 2, onde é costurado alguns acordos, mas os mais radicais entre os palestinos e os judeus nunca aceitaram isso. E a partir, então, dos anos 2000, né, num período mais recente, já dentro do século XXI, nós percebemos aí constantes tensões no contexto aí que envolve a Palestina, tá? Então, mostrando esse mapa aqui, ladinho para você, agora, ó, esse próximo mapa, você vai perceber aí, então, como é que a coisa
vem se procedendo lá, né, atualmente. Então, o que nós temos lá? Nós temos a faixa de Gaza, território dos palestinos, árabes muçulmanos, e a região da Cisjordânia, onde a partir da década de 70, os judeus acabam entrando nesse território e implantando várias colônias agrícolas, no sentido de realmente ocupar e se fazer presente nessa região. Tá? E é importante que você entenda que, com o passar do tempo, outros grupos vão passar a surgir. Por exemplo, a OLP acaba se transformando em Autoridade Palestina. E nesses territórios, que você percebe aqui na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, surgem grupos terroristas que tentam defender os interesses dos palestinos. Entre eles, nós temos o Hamas e temos o Hezbollah. Mais recentemente, nós tivemos aí o início da construção de um muro que tenta isolar principalmente a Cisjordânia do contexto de Israel. Tá? Então é importante que você entenda que nos dias atuais existem tensões muito grandes entre esses dois grupos antagônicos. Né? E isso vem desde lá atrás da Guerra de 48, da Guerra de 56, da Guerra de 67, né? Onde já era muito comum as chamadas intifadas, né, que é a guerra com as pedras, os palestinos brigando, né, dando respostas às ações dos judeus com pneus queimados, com pedras e por aí vai. Então é um contexto bem interessante e que você realmente tem que acompanhar, porque isso vai aparecer bastante aí nos seus vestibulares, ok? Vamos dar sequência então à nossa aulinha e vamos falar um pouquinho sobre outro grupo étnico aqui, ó, que nós temos na região. Esse que você observa aqui, ó, deixa eu puxar para cá, você observa aqui, são os chamados curdos. Quem são os curdos? Os curdos seriam o grupo étnico que é o maior grupo étnico do mundo e que buscam, de fato, aí a instituição do seu Estado. Eles são um grupo étnico muito diferenciado no contexto do Oriente Médio, distribuídos pelos territórios da Turquia, da Síria, do Irã, da Armênia, né? E do próprio Iraque, que nós temos territórios do Iraque também, ó, que já é o território do Iraque, ó, tá? Então é importante que você entenda que uma vez que os curdos consigam a sua independência, com certeza a Turquia, a Síria, o Iraque, o Irã e a Armênia perdem uma porção interessante dos seus territórios. E se você parar para observar no mapa, você vai ver que existem alguns rios importantes no contexto de onde vivem os curdos. Estamos falando da Mesopotâmia, o rio Tigre e Eufrates. Então, há muito esse grupo étnico tenta a sua independência, porém, contudo, todavia, entretanto, não consegue por conta dessas questões que envolvem produção de petróleo, porque é uma região rica em petróleo, a existência de água e a fragmentação de países vizinhos que se encontram nessa região. É uma outra tensão que você também tem que ficar muito atento, tá? Então, aqui nós temos um mapa aí, ó, que vai mostrar para você também um pouquinho sobre a questão, né, dos países que mais recebem refugiados, né, sírios aí entre 2011 e 2015. Na verdade, aqui a gente já entra numa outra tensão mais recente, eu vou até voltar aqui um pouquinho, um período mais recente, e que envolve o desenvolvimento do chamado Estado Islâmico. Né? Tem que ficar bem atento com relação a isso. Né? Mostrando para você aqui no mapa o que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele foi condicionado e criado num contexto onde um grupo de pessoas buscam instituir um país, né, onde esse país, a lei maior seria teocrática, e não uma democracia. Então tem que entender como surgiu. Então no ano de 2011, nós tivemos a retirada das tropas dos Estados Unidos do Iraque. Todos nós sabemos que nós tivemos a invasão do Iraque na guerra contra o terror. Então, quando o Obama assume o governo dos Estados Unidos, ele vai prometer que iria tirar aí as tropas do contexto aí do Iraque. E ele faz isso e promove uma eleição. Só que essa eleição, então, ela é ganha por um grupo que ia de encontro aos interesses dos Estados Unidos, que são os xiitas. A grande maioria de quem vive no Iraque é xiita, a minoria sunita, então passa a ser apoiada pelos Estados Unidos, né, grupos que vão se revoltar contra
o governo instituído democraticamente, né? E é esse grupo que recebe treinamento dos Estados Unidos e armamentos que se volta, inclusive, contra os Estados Unidos, criando, a princípio, o que nós chamamos de Estado Islâmico. Bom, pessoal, com base nessa ideia, então, de surgimento do Estado Islâmico, nós temos, então, vamos dizer assim, toda uma ocupação do norte do Iraque. Nessa mesma época, já acontecia a Primavera Árabe, que havia assolado a Tunísia, o Egito, o Marrocos, e vinha acontecendo dentro da Síria também, né, um levante contra o governo de Bashar al-Assad. Perceba você que a Síria era um país vizinho do Iraque, né? Então, nesse contexto de revoltas contra o ditador Bashar al-Assad, nós temos então uma expansão do Estado Islâmico do Iraque para o contexto da Síria. Então, na verdade, o mundo vai se levantar contra esse grupo, né? E nós vamos ter aí, nesses últimos anos, uma tentativa de supressão do Estado Islâmico que se vale e utiliza de tecnologia para convencer pessoas com relação à causa deles. Você vê também que eles estão numa região onde se produz muito petróleo. Então, países como os Estados Unidos, a própria Rússia, o governo de Bashar al-Assad, os países europeus se empenharam afinco para acabar aí com esse movimento, a ideia do chamado Estado Islâmico, ok? Então, bem tranquilo, bem fácil, sem maiores problemas. Voltando aqui no slide anterior, para mostrar para você, então, por que você tem um aumento, né, do número, vamos dizer assim, de pessoas saindo do contexto do Oriente Médio, né? Então, nós percebemos aí que nos últimos anos, uma das principais regiões onde você tem um processo muito grande de emigração ocorre no contexto do Oriente Médio, nessas regiões onde nós temos as tensões, seja ela ali na região da Líbia, do Egito, na própria Síria, né, na Turquia, no Líbano, são regiões onde existe uma saída muito grande de pessoas fugindo de conflitos que vão desde a ordem da fome, da miséria, mas principalmente de tensões por conflitos internos, certo? Bom, pessoal, acho que está de bom tamanho. Aqui a gente já, né, fecha essa parte que envolve aí o contexto da geopolítica no Sudoeste Asiático, mais ou menos ali no Oriente Médio. Não se esqueça, tá? Principais tensões: a questão judaico-palestina, né? A questão dos curdos e o surgimento ali do que nós chamamos de Estado Islâmico. Espero que você tenha compreendido. Sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.